Kim Jong-un é uma garota que trabalha muito duro desde muito jovem, teve uma vida muito difícil. A mãe dela era viciada em jogos de azar e nunca cuidou dela, só aparecia de vez em quando para pedir dinheiro. Mas tudo isso poderia mudar neste dia, já que graças ao seu esforço, ela havia conseguido uma entrevista de emprego. Ela tinha se preparado muito para ser a guarda-costas de um dos empresários mais importantes do país. Mas quando ela é entrevistada, o advogado vê que ela não tinha estudos nem recomendações, então por isso ela é descartada. Ela estava desesperada, então se joga em cima do advogado e diz que não há ninguém mais preparada do que ela, ao ver o quanto ela estava desesperada. O presidente a contrata porque é exatamente o que ele está procurando. Jong-un estava muito contente, mas havia um pequeno problema. Ela tinha antecedentes criminais e não colocou isso em seu currículo. Por causa disso, o advogado diz que não podem contratá-la. Ela vai embora muito triste, porque quase tinha conseguido sair de sua vida miserável, mas acabou arruinando ainda mais o seu dia. Vemos que sua mãe estava saindo do seu apartamento, aparentemente ela tinha ido lá apenas para roubar o pouco que ela tinha. Jong-un tenta detê-la, mas ela, em vez de se sentir mal por roubar a própria filha, a agride e diz que é sua mãe e que ela deve obedecê-la em tudo o que mandar. Dias depois, vemos que o presidente tinha percebido o desespero dela. Ele via. Além disso, seus antecedentes criminais eram por roubar alguns simples absorventes higiênicos. Ela os havia roubado quando era adolescente e foi para o centro de detenção por 6 meses. Para completar sua história trágica, sua mãe havia feito vários empréstimos em seu nome, então ela praticamente estava endividada para o resto da vida. A vida dela consistia simplesmente em trabalhar para sustentar os vícios da mãe. Por causa disso, o presidente ri e diz que ela é perfeita, que é exatamente o que ele está procurando. Quando ligam para dizer que ela foi contratada, Run quase chora de felicidade porque sua vida difícil seria deixada para trás. No dia seguinte, conhecemos Jung-won, o dono de uma empresa de morangos, cujo principal cliente era o presidente. Nesse dia, quando entrega seus morangos, ele encontra Jong-ran, que o salva de ser atingido pela porta dele. Depois, ele vai conversar com o advogado, que lhe diz que é um trabalho em tempo integral, que deve seguir as regras, tomar cuidado, e então ele vai para o advogado. Será que ela será demitida, como as outras guarda-costas que estiveram antes dela? Mais tarde, conhecemos Hye-ji, uma garota muito extrovertida que não tem medo de dizer o que pensa. Ao ver que Hyun-ran era como ela diz que devem ser melhores amigas. À noite, o presidente não come sua comida, então a governanta a dá para Hyun-ran. Mas, embora fosse uma comida realmente cara, tinha um gosto muito ruim, por isso ela simplesmente prepara um miojo. Depois, ela percebe que havia algo estranho na casa, então descobre que havia muitas câmeras escondidas por toda parte. No dia seguinte, o presidente repreende Hyun-ran por estar com as mangas compridas, mas acontece que ela estava assim porque queria esconder sua cicatriz. Depois, o presidente vai a uma reunião da sua empresa. Seu filho queria incluir idols em sua próxima campanha publicitária, mas o presidente o repreende e diz para manter seus assuntos pessoais fora da empresa. Um dos diretores estava muito preocupado e diz que não pode deixar a empresa nas mãos da sua filha, já que ela não é muito competente e ele tem certeza de que ela vai levar a empresa à falência. O presidente diz para ele não se preocupar, porque já encontrou um bom sucessor. Dias depois, foi lembrado o aniversário da morte da esposa do presidente. Toda a empresa vai prestar sua homenagem, mas sua enteada joga as flores fora e diz que sua mãe não gostava dessas flores baratas. Aqui, o motorista nos conta que o presidente se casou com uma mulher viúva que tinha 2 filhos. O presidente não tinha muito dinheiro, mas sua esposa tinha, por isso ela não se dava bem com seus filhos. Além disso, ficamos sabendo que ele tinha uma filha biológica, mas ao ir para o exterior, ela caiu nos vícios e por isso acabou perdendo a vida. Agora, seus 2 enteados esperam pacientemente a morte do diretor para dividir a herança. Ao terminar a cerimônia, o presidente pergunta para Jong-ran sobre sua cicatriz, e ela diz que só responderá se ele também responder as perguntas dela. O presidente aceita, e então Jong-ran conta para ele, depois o presidente diz que tem medo de ser assassinado. Por isso, encheu toda a casa de câmeras. Dias depois, as férias estão chegando e o presidente pede ao advogado para ficar com ele e almoçarem juntos, sem que ninguém os incomode. Mas ele diz que não pode fazer isso, porque no fundo é um homem do campo e quer voltar para sua terra natal.
Algum tempo depois, chegam as férias e todos recebem seu pagamento, além de um bônus. Como Jong-ran não tinha para onde ir, decide ficar na casa do presidente. Ele, por sua vez, diz que não se incomoda. Pelo contrário, está feliz por não passar as férias sozinho enquanto ela come. O presidente não consegue evitar lembrar de sua filha biológica. Ao que parece, não aconteceu o que diziam os boatos. Ran pergunta o que aconteceu de verdade. Ele conta que conheceu uma mulher antes de se casar, mas por circunstâncias da vida, eles terminaram. Ela ficou grávida, mas nunca contou nada ao presidente. Ele só ficou sabendo 19 anos depois, quando sua filha já era adulta. Ela havia crescido em um orfanato e, por isso, guardava rancor do pai. Mas com o tempo, eles começaram a se dar melhor. Por isso, ele a enviou para estudar no exterior, mas antes de continuar contando sua história, chega sua enteada. Ela soube que Jong-ran estava lá, então estava disposta a encontrá-la a qualquer custo. A guarda-costas se escondeu o melhor que pôde, mas em sua juventude já tinha passado por algo parecido. Seu pai ia bêbado procurá-la em casa, e ela sempre tentava se esconder. Agora que teve que se esconder de novo, não consegue evitar chorar. No dia seguinte, o presidente a chama para seu esconderijo secreto, onde revela a verdade sobre a morte de sua filha. Não foi nada do que a imprensa disse. Na verdade, sua enteada assassinou sua filha biológica. Ela sempre odiou o presidente porque acredita que ele roubou sua herança e que a filha biológica dele significava menos dinheiro para ela. Aqui, ela revela que a contratou porque quer se vingar e confessa que não lhe resta muito tempo de vida, já que foi diagnosticada com câncer. Jong-ran não pensa duas vezes e pergunta: quem precisa ser morto? O presidente diz que ela terá que matá-lo, mas antes eles precisam se casar. Se ela herdar todos os bens dele, seus enteados não terão nada. Essa seria sua melhor vingança. Quando tentarem acabar com ela, Jong-ran deve estar pronta e pegá-los em flagrante para que apodreçam na cadeia. Sua filha terá a justiça que merece. Jong-ran sabia que seria muito perigoso e que não valia a pena arriscar a vida por dinheiro. Por isso ela diz ao presidente que não poderá ajudá-lo. Ele não a pressiona e simplesmente diz que se enganou sobre ela. Mais tarde, quando está pronta para ir embora, ela recebe a ligação da mãe. É aí que percebe que não tem para onde ir. Lá fora, só a esperam sua mãe e um monte de dívidas. Assim, ela percebe que não tem outra opção. Dias depois, quando as férias terminam, eles começam com o plano de se casar. Jong-ran coloca laxante no café do motorista e ele não tem outra escolha a não ser correr para o banheiro. O único que estava ciente de todos os seus planos era o advogado, que os ajuda com a papelada e ainda serve como testemunha. Se tudo der certo, Jong-ran ficaria com todo o dinheiro, mas daria o controle da empresa para o advogado. Assim, todos saem ganhando. Depois de se casar, o presidente vai até a fábrica para testar um novo produto. O advogado diz para Jong-ran que ela deve cuidar da mãe antes que ela cause problemas à noite. Eles continuam com a segunda fase do plano. Jong-ran será a sucessora direta do presidente e em 3 meses deverão nomear um novo presidente. Até lá, ela deve se manter segura, já que a enteada malvada vai querer se livrar dela. Por isso, ela deve ir para Muchang, um vilarejo com poucos habitantes, onde todo mundo se conhece. Lá, ela poderá manter todos sob vigilância e fugir caso um assassino vá atrás dela. A governanta estava ouvindo escondida, mas Jong-ran percebe e a confronta. O presidente diz para ela não ser intrometida e que é melhor pegar seu cartão e ir comprar algo bonito. Ela aceita e o presidente diz para Jong-ran que o dinheiro resolve tudo. Dias depois, o presidente se despede de seu amigo. O entregador de morangos diz que ele não gostava dessa fruta, só as come porque ele as cultiva. O advogado diz a Jong-ran que, ao ir à cidade, evite-o, pois ele é apenas um personagem secundário. À tarde, o presidente sobe e sofre um ataque. Quando o levam ao hospital, o médico informa que sua condição piorou e que lhe resta menos tempo de vida. O presidente diz que é hora de adiantar seus planos, porque com certeza sua enteada vai descobrir tudo. E como ele disse, ela já sabia e estava esperando ansiosamente pela hora da sua morte. Jong-ran diz que ainda não está pronta, mas que mesmo assim vai fazer isso.
Por causa disso, o presidente decide não deixar opções para ela, por isso grava seu testamento e tira a própria vida. Ao ouvir o tiro, ela corre para o quarto dele, mas já era tarde demais. Não havia nada que pudesse fazer. No dia do funeral, os enteados estavam muito felizes. Já não podiam esperar pela hora de escolher o novo presidente e recuperar tudo o que por direito era deles. Mas o advogado diz a eles que houve uma pequena mudança no testamento. Quando chegam à igreja, descobrem a esposa do presidente Jong-ran. Ela a cumprimenta e sua enteada pensa que poderá tratá-la mal, mas ela não se deixa menosprezar e diz para que tenha mais respeito com sua nova mãe. Após o funeral, Jong-ran se torna oficialmente a nova senhora da casa. Os empregados agora estão muito confusos, mas sua amiga Hye-ji queria apoiá-la e tratá-la como sempre, mas Jong-ran diz que agora ela deve falar com mais respeito. Enquanto isso, os enteados queriam saber o que poderiam fazer para recuperar sua herança. O advogado lhes diz que será muito difícil, já que seu pai multiplicou a herança que sua mãe havia deixado, então eles não poderão pegar apenas a parte deles. Por causa disso, eles batem no advogado para que ele encontre uma solução. Por sua vez, a enteada pede à governanta que mantenha Jong-ran trancada, até que encontrem uma forma de tirar tudo dela. Ela se alia ao motorista e promete dividir as recompensas e a ajuda com ele. Hye-ji tinha ouvido tudo, então rapidamente vai até sua amiga para contar. É por isso que, no dia seguinte, Jong-ran decide fugir, mesmo tendo tentado impedi-la. Ela era uma ótima lutadora, então derrota todos com facilidade e sai correndo. Os espiões da enteada estavam seguindo ela, então ela inicia a próxima fase do seu plano. Em vez de fugir de avião para outro país, ela foge de ônibus para a vila de Muchang. Na vila, ela vai fingir ser professora e trabalhará no jardim de infância administrado pela irmã do advogado. Mas o que ela não esperava era que Ju-won fosse buscá-la. Ela achava que ele a reconheceria, mas ele nunca tinha visto o rosto dela. Além disso, como o advogado mais famoso da cidade a recomendou, não havia motivos para que ninguém desconfiasse dela. Ainda assim, Jong-ran preferia ficar alerta, por isso agia de forma muito estranha, o que faz com que Ju-won começasse a suspeitar dela. Por isso, ele começa a fazer todo tipo de perguntas. Por que uma mulher com a formação dela iria para um vilarejo tão pequeno e distante? Ela se incomoda e pede que ele não repare tanto nela. Aqui, Jong-ran recorda o que o diretor disse. Ninguém pode saber que ela se casou com ele, pois a sociedade a julgará. Ela disse que já estava acostumada e que já ouviram coisas piores. Além disso, com o dinheiro que vai ganhar, considera isso um preço pequeno. Voltando ao presente. O amigo de Ju-won procurou Jong-ran nas redes sociais, mas não encontrou absolutamente nada. Por mais que tenha procurado na internet, o nome dela não aparece. Isso a torna ainda mais suspeita. Por sua vez, Lee Rastro fazia seus movimentos, foi ao submundo para procurar os melhores cães farejadores da Coreia. Ele queria que encontrassem Jong-ran e acabassem com ela, mas os mafiosos disseram que não fariam isso, já que não são assassinos. Mas, por um pouco mais de dinheiro, eles podem colocá-lo em contato com pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Enquanto isso, na vila, Ju-won comenta com os outros pais que a professora parece suspeita e que eles devem investigá-la antes de confiar seus filhos a ela. Além disso, todos os professores que tinham vindo antes tiveram problemas na cidade. Mas, como o currículo dela era muito bom, os outros pais queriam dar uma chance para ela, já que nunca mais uma professora desse nível voltaria para o vilarejo. Por isso, eles concordam em tratá-la bem, mas sem que ela perceba. Ao chegar em casa, o filho de Ju-won estava na casa da professora. Pelo visto, aquele era o esconderijo secreto dele antes de ela se mudar para lá. Ele pede desculpas e diz que isso não vai acontecer de novo. Por sua vez, o advogado demite o motorista e a governanta, mas mantém Hye-ji porque ela ajudou Jong-ran. No dia seguinte era o primeiro dia de aula da professora. Nesse dia, ela deveria assinar seu contrato, então Ju-won diz à diretora que ela deve ter cuidado e verificar todas as informações antes de contratá-la. O advogado tinha conseguido para ela uma nova identidade com um currículo impecável. Sem dúvida, não havia ninguém mais qualificada do que ela para o cargo, mas alguém com esse currículo se mudar para uma cidade pequena era muito suspeito. Mas o jardim de infância estava com sérios problemas financeiros, pois um sujeito queria comprá-lo e demolir para construir um asilo, já que não havia muitas crianças. Esse era o futuro da cidade. Mas a diretora ainda tinha fé e disse que iria reunir o dinheiro para comprar a propriedade.
Depois, a diretora conversa com seus contatos e descobre que a identidade da professora era suspeita. Quando liga para confirmar os empregos anteriores dela, descobre que ela nunca tinha trabalhado lá. Isso faz com que ela fique muito assustada. Jong-ran a confronta e diz para ela não se assustar, mas isso faz com que ela entre em pânico e comece a gritar. Por causa disso, a nova professora decide ligar para o advogado para que ele explique a situação. Como era sua irmã, o advogado confessa tudo para ela, dizendo que ela é a esposa do presidente e que precisa se esconder por 3 meses. Sua irmã se recusa a ajudá-los, mas Jong-ran diz que ouviu falar que ela está com problemas financeiros, então está disposta a comprar o jardim de infância. Se ela deixar ficar por 3 meses, a diretora fica muito emocionada e diz que vai ajudá-la com prazer. Mas ela não contava que Ju-won estava bem do lado de fora. Embora, para sua sorte, ele não ouviu muita coisa, só que a diretora estava agradecendo. A diretora o engana habilmente. Ela diz que a nova professora aceitou trabalhar com eles e que por isso estava agradecendo tanto. Antes que as crianças cheguem, a diretora pergunta se ela tem a formação necessária para ser professora. Jong-ran responde que não, pois acabou de terminar o ensino médio. Mas como serão apenas 3 meses, ela vai dar o seu melhor. Por sua vez, a enteada vai até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. O policial diz que, a menos que a pessoa tenha alguma deficiência, um adulto pode sair de casa quando quiser, mas a enteada tinha muito poder. Então, com o telefonema, ela resolve tudo e imediatamente a polícia emite um alerta de busca. Por sua vez, vemos que o enteado estava procurando a mãe de Jong-ran. Por isso, eles vão até a comadre, que a vende por 18 milhões de wons. Depois, como era sua comadre, ela avisa que estão procurando por ela e pede para que fique atenta. Voltando para o vilarejo, Jong-ran não faz ideia do que fazer em seu primeiro dia de aula, então simplesmente começa a ensinar defesa pessoal para as crianças. Mas como ela era muito bruta, usa Dino Pink como exemplo e acaba esvaziando ele com um soco. As crianças ficam muito tristes e começam a fazer RSP para revivê-lo, mas ao ver que não funciona, começam a chorar. Por causa disso, Ju-won reclama com ela por ser tão brusca e diz que agora ela está ainda mais suspeita. Então, por favor, pede para ela não partir o coração das crianças. Ela diz para ele não se preocupar, porque isso não vai acontecer. Ao voltar para a sala, a diretora diz que sumiu dinheiro de um envelope dos antecedentes dela. Ela não consegue evitar suspeitar dela. Ran fica ofendida, mas entende que desconfiem dela. Ela revisa as câmeras que instalou e descobre que um vendedor entrou na escola, suspeitando que ele pegou o dinheiro. Ao chegar, ela o interroga. Como ele não confessa, ela o agride e acaba sendo levada para a delegacia. Lá descobrimos que foi a diretora quem se confundiu, pois ela foi quem pegou o dinheiro e pagou algumas contas. Por causa disso, ela pede perdão ao vendedor e implora para que ele não denuncie a professora. Ela, por sua vez, se desculpa e promete comprar todos os produtos dele como compensação. Assim, eles chegam a um acordo. Ju-won diz a ela que não pode resolver tudo com dinheiro, mas ela responde que sim, que tudo pode ser resolvido com o dinheiro dela. Ao voltar para a sala, ela percebe que talvez Ju-won esteja certo. Por isso, em vez de comprar outro dinossauro, Pink conserta o que tinha quebrado. Ao sair da sala, ela encontra a mãe de uma das crianças. Ela foi buscá-la porque queriam fazer uma festa de boas-vindas para ela. Por isso queriam descobrir que tipo de comida ela gosta e tudo o que pudessem sobre ela. Mas Ju-won os descobre e começa a dizer que isso está errado. Por causa disso, Jong-ran diz para ela não fazer nada para evitar mal-entendidos. Enquanto isso, na cidade, Hae-gi havia descoberto o esconderijo secreto do presidente. Ao entrar, ela descobre todo o seu plano. Nesse momento, o motorista e a governanta vão visitá-la. Eles dizem que há uma recompensa de 100 milhões se descobrirem onde ela está. Jong-ran Hae-gi já havia descoberto, mas não queria compartilhar a recompensa. À noite, Jong-ran liga para o advogado e diz que seu primo está começando a suspeitar dela. Por causa disso, o advogado pede para ela tentar se dar bem com todos e aguentar só mais 3 meses, já que será difícil escondê-la em outro lugar. É por isso que no dia seguinte, ela se maquia e começa a se dar bem com as mães dos seus alunos. Mas aquele dia era sábado e Jong-ran não sabia que aos sábados não havia aula. Então ela decide fazer uma festa de boas-vindas, mas organizada por ela mesma para evitar mal-entendidos na cidade.
Haeg havia descoberto absolutamente tudo, por isso decide ir até o vilarejo para ajudar sua amiga no povoado. Jong-ran se esforçava para manter sua imagem de professora perfeita, mas havia deixado seu laptop aberto e Ju-won entrou em sua casa. Por isso, ela precisa evitar a qualquer custo que ele veja as câmeras de segurança. Então, ela se aproxima bastante dele, como se fosse beijá-lo, só para conseguir fechar o computador. Jo-won fica muito nervoso e diz que, embora não pareça, ele é um homem muito tradicional, que não pode entregar seu tesourinho antes do casamento. Nesse instante, antes que as coisas fiquem mais constrangedoras, Hae-gi chega para salvá-la. Jong-ran não estava nem um pouco contente com a ideia, mas não tinha outra opção a não ser aceitar que Hae-gi estivesse ali, porque ela poderia revelar a verdade e arruinar seus planos. Por isso, ela prefere oferecer dinheiro para que Hae-gi vá embora, mas ela recusa. Tudo o que ela quer é ajudar sua amiga, então pede para que sejam melhores amigas. Caso contrário, ela vai revelar a verdade. Jong-ran não tem outra opção, então as duas vão para a festa de boas-vindas. Na festa, vemos que o povo era muito unido e que estavam muito felizes por ter Jong-ran entre eles. Mas, como Jo-won tinha dito, ela era boa demais para um vilarejo tão pequeno, então eles não podiam evitar desconfiar. Por isso, decidem interrogá-la um pouco enquanto comem. O policial tinha uma irmã que estudou na mesma universidade, então ele começa com perguntas básicas. Jong-ran não tinha ido para a universidade, então ela não sabia absolutamente nada, mas ainda bem que Hae-gi tinha ido, então ela responde tudo. Além disso, para provar que não está mentindo, ela mostra um pouco do seu balé para eles, e graças a isso, ninguém desconfia mais de Jong-ran. Ela aproveita a distração e liga para o advogado para contar o que está acontecendo. Ele diz para ela manter Hae-gi sob vigilância pelos próximos 3 meses, pois ela pode ser descoberta se voltar para a cidade. Depois, Jong-ran vai até Jo-won para pedir que esclareçam o que aconteceu na cozinha. Mas antes disso, chega o vizinho chato da vila. Isso faz com que todos fiquem irritados e dizem para ele ir embora porque está estragando a festa. Como ele estava bêbado, começa a ameaçar todo mundo, dizendo que vai aumentar o aluguel se não o tratarem bem. Mas Jong-ran diz para ele que isso é ilegal e que ele só pode aumentar 5% por ano. Isso faz com que as pessoas passem a tratá-lo pior, pois ele havia cobrado delas mais que esse percentual. Enquanto isso, na cidade, a mãe de Jong-ran havia mudado de nome para que seus cobradores não a encontrassem. O enteado foi até a fábrica para procurá-la, mas como ela estava com um nome diferente, ele não suspeitou dela. Só que bem nesse momento, a amiga dela chega e a chama pelo nome verdadeiro. Por causa disso, o enteado a sequestra e a agride para que ela diga onde está sua filha. Mas ela não sabia de nada, então pergunta por que ele está procurando por ela. Tanto que ela se casou com o pai dele e ficou com toda a herança. Por isso, eles precisavam matá-la para recuperar o dinheiro. A senhora diz que agora é a avó dele e que ele deve falar com mais respeito, mas isso só faz com que o enteado fique ainda mais irritado. No dia seguinte, Jong-ran vai com Jo-won colher morangos para conversar com ele e tentar evitar que continue desconfiando. Mas ele diz que isso não será possível e que simplesmente vai mantê-la sob vigilância por mais um tempo. Quando chegam à estufa, Jong-ran colhe morangos ruins e queria pagar a ele com dinheiro. Mas Jo-won diz a ela que o dinheiro não resolve tudo, que alguns pedidos de desculpas sinceros e fazer direito da próxima vez já serão suficientes. Ao terminar, Jo-won vê sua cicatriz. Isso faz com que suas suspeitas voltem, por isso ele pergunta quando ela fez aquilo. Ela diz a ele que não é uma cicatriz, mas sim uma marca de nascença, e pede para que não façam mais perguntas para ela. Enquanto isso, a enteada bate no irmão, já que um vídeo dele maltratando seus funcionários havia vazado. Ela diz a ele que está tudo bem mostrar autoridade, mas o que está errado é ser pego em flagrante. O irmão dela tinha muito medo dela, então diz que isso não vai acontecer de novo. O advogado foi quem vazou o vídeo, então para revidar, eles o acusam de desvio de fundos. Assim, eles conseguem que a polícia o prenda. Enquanto isso, o motorista e a governanta aproveitam e voltam à casa para procurar o testamento. O advogado já tinha previsto algo assim, por isso tinha um plano de reserva. Jong-ran precisava enviar um arquivo para uma amiga dela para que assim se criasse um grande escândalo. E dessa forma, o verdadeiro responsável seria revelado. A amiga dela era jornalista e ele sempre mandava as novidades da empresa para ela antes. Por isso, ela queria ajudá-lo, pois sempre tinham boas notícias quando trabalhavam juntos.
Além disso, isso fazia parte do plano de Yun-han, como diz o velho ditado, dividir para conquistar. Para derrotar os irmãos, primeiro era preciso separá-los. Parece que o enteado causou a malversação de fundos, mas Yun-han planejou tudo e ofereceu tanto dinheiro que o rapaz não recusou. Ele se sentia inferior à irmã, por isso usou o dinheiro da empresa para comprar ações da própria empresa. Assim, uma vez que recebesse sua herança, teria a maioria dos votos e poderia vendê-la. Yun-han estava satisfeita com esse resultado e sabia que a enteada ficaria furiosa. Enquanto comem, ela amarra o cabelo e é assim que Yu-won finalmente consegue reconhecê-la. Ele já a tinha visto antes na casa do presidente? Por isso, depois de comer, ele decide confrontá-la e a chama pelo seu verdadeiro nome. Ela finge que não sabe de nada e diz que não entende do que ele está falando, mas Yu-won, obviamente, já não acredita mais nela. No final, Yun-han não tem outra opção a não ser pedir para que ele não revele sua identidade. Yu-won responde que isso é algo muito sério, mas ela conta que sua vida tem sido muito difícil e que por isso finge ser outra pessoa, para assim ter outra chance e começar do zero. Por causa disso, ele promete não revelar sua identidade por enquanto, mas Yun-han não podia confiar em sua palavra. Então ela liga para o advogado e diz que eles têm um problema. Como ele conhece a fraqueza dela, ela também deve conhecer a dele. O advogado diz que a fraqueza dele é o filho e que para convencê-lo, primeiro ela deve convencer o filho de Yu-won. Mais tarde, vemos que Heidi na verdade não era tão má. Ela genuinamente só queria uma amiga. Por isso, estando bêbada, ela pede para Yun-han não a abandonar, já que quando era criança, toda a Sum da família a abandonou e ela não quer passar por isso de novo. Por sua vez, o enteado queria sair do país porque havia traído sua irmã. Ele tinha muito medo dele, mas seu guarda-costas diz que nunca trabalhou para ele, que sempre trabalhou para sua irmã mais velha, e por isso o leva sequestrado. No dia seguinte, Yun-han pede a Yu-won que não a denuncie, ele diz para ela não se preocupar, mas ela não confia nele. Então ela decide seguir o conselho do médico e quer conquistar primeiro o filho dele. Por sua vez, o enteado escondeu o irmão para assustar os diretores. Além disso, ela reuniu informações importantes sobre várias irregularidades e as entregou à jornalista. Ela não quer acreditar nela porque acha que é uma estratégia para limpar sua imagem, mas ela diz que não precisa acreditar, só precisa ver as informações e seu instinto jornalístico fará o resto. Enquanto isso, Yun-han decide manter todos sob vigilância, por isso pede à diretora que contrate sua amiga como professora de balé no jardim de infância. A diretora a princípio não quer, mas Yun-han diz para ela não se preocupar com o pagamento, pois ela mesma vai cuidar disso. Na escola, a professora começa a tratar melhor o filho de Yu-won e, como não sabia como ensinar, deixa as crianças brincarem livremente com ela. Mas nesse instante, ouve-se muito barulho lá fora. O vizinho, irritante, tinha começado a construir um asilo no terreno que comprou, mas os terrenos ficavam bem ao lado do jardim de infância. Yun-han e Yu-won tentam impedi-lo, mas o vizinho malvado não tem piedade deles e diz que vai denunciá-los por invadir propriedade privada e por tentar atacá-lo. Quando estão na delegacia, eles têm um grande problema, pois precisam apresentar suas identificações. Por isso, a diretora liga para o advogado para ajudá-los, mas a enteada tinha contratado um capanga para segui-los. Como já não tinha mais tempo, o advogado faz o que pode para despistá-lo e chegar a tempo à cidade, pois se descobrirem a verdade. Yun-han poderia ir para a prisão por falsidade ideológica. Por isso, o advogado diz que deve evitar que Yun-han entregue sua identificação. Para ganhar tempo, Ryode finge que foi atacado. Assim, consegue distrair a polícia e dá o tempo necessário para que ele chegue. Quando o advogado chega, ele mostra por que é o melhor advogado da cidade. Com algumas informações, consegue virar a situação a seu favor. Parece que quem se enganou foi o Sr. Kang, pois não percebeu bem os limites da sua propriedade. E ele estava invadindo o espaço do jardim de infância, por isso agora ele deveria pagar por danos psicológicos e, além disso, por ter danificado um traje caríssimo de Yun-han. Enquanto isso, na cidade, Lei Rastra organizou tudo para que ela fosse a única opção para a nova presidente, já que seu irmão estava debilitado e a herdeira também não aparecia em lugar nenhum. Essa notícia virou tendência, mas ainda faltavam alguns meses para a reunião dos acionistas. Mas ela já estava preparando tudo para isso. Se livrarem de Yun-han antes da reunião, ela se tornará a nova presidente.
Lei Rastro descobriu o vilarejo onde ela se escondia e com seus comparsas foi atrás dela assim que a encontraram. Ela estava com ele, que não hesitou nem por um segundo em ajudá-la. Os dois tentam escapar, mas os capangas já estavam esperando por eles mais adiante na estrada, por isso não tiveram outra escolha a não ser lutar, para o azar dos capangas. Os dois eram faixa preta, então conseguiram derrotá-los sem muito problema. Mas Lei Rastro diz ao capanga que vai pagar 10 vezes mais se ele matar ela aqui e agora por esse preço. Ele não hesita, mas Yun-ran consegue detê-lo antes que ele a machuque, embora acabe recebendo um pequeno corte. Ainda bem que, antes que as coisas piorem, a polícia chega e todos começam a fugir desesperadamente. No caminho, Yun-ran diz a ele que não faz mais sentido continuar na cidade, que vai embora antes que mais alguém se machuque. Yun-ran diz para ele não se preocupar, que vai se sentir melhor se ela ficar na cidade, pois assim poderá ajudá-la quando precisar. Isso faz com que Yun-ran comece a vê-lo de outra forma, já que nunca antes tinham ajudado ela desse jeito. Enquanto isso, Lei Rastro não sabia onde estava e, como deixou cair seus comprimidos, sofre um terrível acidente. Por sua vez, Lei Rastra encontrou a mãe de Yun-ran e envia um aviso ao advogado. Se Yun-ran não aparecer, então ele vai matar a mãe dela. Mas como ninguém gosta da senhora, o advogado diz para ele fazer o que quiser. Depois vemos que Lei Rastro está em uma clínica psiquiátrica, exatamente como o pai dele antes de morrer. Por sua vez, Yun-ran vê como Jung-woo se esforça muito para tornar a cidade mais segura para ela, colocando luzes e câmeras de segurança para que ela se sinta protegida. No dia seguinte, ela sai para se exercitar e Jung-woo a acompanha para protegê-la. Isso a comove, mas ela diz a si mesma que não pode se apaixonar por ele. Por sua vez, o advogado vai com Lei Rastro e diz que foi a irmã dele quem o prendeu por tê-lo traído. No começo ele não acredita, mas o advogado conta que ela está no mesmo hospital onde prenderam o pai dele. Ao ouvir isso, o rapaz fica muito assustado, mas não pode confiar nele. Enquanto isso, na escola, havia uma demonstração das novas professoras formadas por uma universidade de prestígio. As duas fazem um trabalho maravilhoso e os pais ficam muito satisfeitos. Mas nesse momento chega a mãe de Yun-ran, todo mundo fica chocado, até a própria Yun-ran. Sua mãe, descarada como sempre, diz que sentiu muito mais saudade agora que soube que sua filha é uma herdeira rica. Quando estão a sós, ela diz que Yun-ran é sua filha favorita e que sempre confiou nela. Mas desta vez, Yun-ran não vai deixar ser pisada. Embora, para seu azar, ela não tivesse muitas opções, já que não queria que o povo descobrisse sua verdadeira identidade. Por isso, ela diz à mãe que lhe dará dinheiro em troca de não ser delatada. Mais tarde, ela vai procurar Yun-woo, mas ele não estava em casa, apenas seu filho estava. O menino diz a Yun-ran para ficar feliz porque sua mãe apareceu. A mãe do menino o havia abandonado. Por isso, ele diz que ficaria muito feliz se ela voltasse. Como sente muita falta da mãe, o menino pede para a professora não abandoná-lo e, se for embora, que pelo menos avise. Depois vemos que a mãe de Yun-ran estava lá por outros motivos. Ga-seon a havia enviado para conseguir o máximo de informações possível sobre sua filha. Ela prometeu muito dinheiro se a vendesse e, como era uma mãe ruim, aceitou o acordo. Mas Yun-ran já sabia que algo assim poderia acontecer. Então, ela estava disposta a fingir até conseguir se livrar dela. Enquanto isso, Ga-seon começou seus planos para se tornar a nova presidente da empresa. Por isso, ela chantageia e ameaça alguns acionistas. Diz que, se não votarem nela, vai denunciá-los por fraude e ainda vai matar os filhos deles. Como os diretores eram covardes, eles aceitam as condições dela? Por sua vez, o irmão dela estava passando por maus bocados. A cada instante que passa, ele pensa no que o pai dele deve ter sofrido. Por isso liga para o advogado e aceita a ajuda dele. Mas a irmã dele já tinha descoberto onde ele estava, então enviou seus homens para resgatá-lo. O advogado usou isso a seu favor e fez ele acreditar que a irmã dele tinha enviado aqueles homens para matá-lo. Voltando para o vilarejo, a mãe de Yun-ran estava tirando fotos de tudo o que podia. De repente ela se depara com o filho de Yun-woo. Horas depois, o menino não aparece em lugar nenhum. Por causa disso, todo o vilarejo entra em alerta. Todos os moradores se mobilizam para procurar o menino. Yun-ran vê que a última pessoa que o viu foi sua mãe. Por causa disso, ele pensa que ela o levou. Mas quando ele pergunta, ela diz que o menino entrou em um táxi, mas não sabe para onde ele foi. Ao ouvir isso, ele vai procurar o menino na rodoviária?
Acontece que o menino achava que tinha visto sua mãe. Quando Yun-ran o encontra, ele quase é atropelado, mas felizmente Yun-ran conseguiu salvá-lo. Depois, o menino chora inconsolavelmente e confessa para Yun-ran que sente muita falta da mãe. À noite, o enteado trai o advogado e leva o carro dele. Mas isso fazia parte do plano dele, já que o advogado tinha colocado um microfone em seu carro. Assim, ele saberia qual era a prova que tinham contra sua irmã. Quando encontra seu carro, descobre que a prova que ele tinha era um vídeo onde fica claro que sua irmã assassinou a filha do presidente. Quando Gazion fica sabendo, ela fica muito assustada, pois isso poderia arruinar todos os seus planos. Então decide acabar com ele de uma vez por todas. Para isso, ela chama seu matador de aluguel, um homem religioso que elimina qualquer um, não importa o custo. No dia seguinte, a diretora contrata um novo motorista. Yun-ran era muito astuta, então percebe algo estranho nele, por isso quer revisar seu currículo. Como tudo parecia real, ela decide vigiá-lo de perto, por isso vai com ele deixar as crianças durante todo o dia. Ele não parecia um homem perigoso, pelo contrário, parecia inofensivo demais, e isso o tornava ainda mais suspeito. Então, para tirar a dúvida, ela liga para o advogado e pede para ele investigar mais a fundo. Por sua vez, ele comenta que seu enteado tem uma evidência importante contra Gazion. Se conseguirem, estarão mais perto de destruí-la. Mas naquela noite, alguém começa a quebrar as câmeras de vigilância. Quando Yun-ran vai verificar, um homem misterioso a ataca. Ela tenta se defender, mas o sujeito era um profissional, embora Yun-ran tenha conseguido ver uma cicatriz no ombro dele. Depois, para sua sorte, chega Yun-woo, que consegue salvá-la. Em seguida, ele persegue o sujeito, mas ele era rápido demais e consegue se esconder nas moradias dos trabalhadores. Como era alta temporada, havia muitas pessoas na vila e seria muito difícil encontrá-lo. Por isso, eles decidem investigar melhor. No dia seguinte, ao voltar para casa, vemos que Heidi pergunta a Sanwoo se ela gosta dele. Ele queria confessar seu amor, mas o fantasma do general possui seu corpo e ele perde a oportunidade. Enquanto isso, na cidade, os homens de Gazion tinham chegado para capturar seu irmão. Ele deu a eles o número de outro quarto para que não o pegassem tão facilmente, mas não demoraria muito até que o descobrissem. Por isso, ele decide fugir. Para ajudá-lo, o advogado ativa o alarme de incêndio, e graças a isso, o garoto consegue fugir, mas no final, acabam capturando o advogado. No dia seguinte, Yun-woo e Yun-ran vão investigar quem poderia ser o agressor deles, mas por mais que perguntem, não encontram nenhuma pista sequer. À noite, alguém volta a quebrar as câmeras e por causa disso, Yun-ran e Yun-won correm para tentar impedir. Mas o sujeito não era o mesmo, era apenas um garoto que tinha sido pago para quebrar as câmeras. Por causa disso, Yun-ran começa a suspeitar do motorista, mas como o advogado não responde, ele não pode fazer nada. O advogado, por sua vez, estava sendo espancado. Acontece que ele tinha sido capturado pelos capangas do enteado. Ele desapareceu sem pagá-los, por isso capturaram o advogado para que dissesse onde ele o escondeu. Ele diz a eles que não sabe e que também está procurando por ele, então propõe que trabalhem para ele, assim ele pagará o que o outro deve e ainda dará um extra. No dia seguinte, uma das crianças derrama leite no motorista. Heidi consegue vê-lo quando ele está trocando de roupa e aqui descobrimos que ele tinha muitas cicatrizes. Ela não sabe se deve contar para Yun-ran, então primeiro decide confirmar se ele é realmente o assassino. Por isso, ela entra na van e pede para ele levá-la para casa, mas para não acontecer nada, finge que seu namorado está ligando para ela. Mais tarde, descobrimos que as ordens do assassino não eram para acabar com Yun-ran, e sim com Busemi. Ou seja, a identidade falsa deveria morrer para que a descobrissem e a acusassem de falsidade ideológica. Voltando ao vilarejo, vemos que a mãe de Yun-ran tinha bebido demais. Quando sua filha vai buscá-la, ela mal consegue ficar de pé, mas em vez de levá-la para casa, a levam para a delegacia de outro vilarejo. Ela diz à polícia que a encontraram causando confusão e que não a conhece. A senhora fica gritando que ela é uma filha ruim. Yun-woo diz que não pode fazer isso com a própria mãe, mas Yun-ran responde que pode sim, porque ela fez coisas muito piores. Quando era jovem, foi a própria mãe dela quem a incriminou para que fosse para a cadeia por 6 meses. No dia seguinte, havia um festival no jardim de infância. Como havia muita gente, Yun-ran ficou mais atenta quando anoiteceu.
O advogado diz a ela que o motorista é um ex-presidiário. Yun-han marca um encontro para tentar detê-lo, mas o motorista era forte demais. No final, é ele quem acaba vencendo e amarra Yun-han na cadeira para colocar fogo em sua casa. Ainda bem que nesse momento, Heidi chega e o golpeia com força, mas o assassino não parecia humano, então ele se levanta e a esfaqueia. Quando está prestes a acabar com Yun-han, Yun-hwa mais uma vez chega para salvá-la. Ele era muito forte, mas o assassino também era, por isso, no final ele acaba fugindo. Quando tudo termina, levam Heiji para o hospital. Dug-won estava muito preocupado e Yun-ran decide sair da cidade, porque por culpa dela, quase mataram sua melhor amiga. Mas antes de ir embora, ela avisa o filho de Yun-hwa, diz que precisa ir embora por um tempo, mas promete que vai voltar assim que terminar o que precisa fazer. O menino diz que entende e que espera ansiosamente pelo seu retorno. Ao voltar para casa, Yun-ran inicia a próxima fase do seu plano. Agora eles precisam encontrar o enteado e as provas que ele tem para destruir Gazion. Ao mesmo tempo, descobrimos como Gazion conheceu o assassino. Ao que parece, ela ajudava os condenados com problemas psicológicos, mas em vez de ajudá-los, os tornava mais violentos e os manipulava para que a obedecessem, sem questionar. Ao mesmo tempo, o advogado encontra uma velha amiga de Yun-ran. Como tinham voltado para casa, precisavam de alguém de confiança, por isso a contrataram para vigiar o motorista e a governanta. Depois do que aconteceu com Heiji, Yun-ran pede para ela ter muito cuidado e, se sentir que está em perigo, fugir o mais rápido possível. Dias depois, Yun-ran organiza uma coletiva de imprensa lá. Ela se mostraria ao mundo, assim todos saberiam quem ela é e não poderiam mais substituí-la se algo acontecesse com ela. Além disso, ela diz ao mundo que se casou com o presidente para cumprir sua última vontade. O país inteiro estava assistindo, até mesmo na vila, as pessoas a observavam e, como era de se esperar, não conseguiam evitar julgá-la. Chamavam-na de interesseira, mas Gazion era muito esperta e tinha um plano para essa ocasião. Ela contratou um homem para atacá-la e fez com que esse homem dissesse que Yun-ran a havia contratado. Ao saber disso, a imprensa ficou enlouquecida. No final, Yun-ran faz sua última declaração e diz que agora tudo depende do vice-presidente, ou seja, de seu enteado. Ele sabia do que ela era capaz. Sua irmã não queria enfrentá-la. No dia seguinte, uma nova professora chega à cidade. Assim como Young-won, ele era muito bonito. Ela pede o número dele, mas ele diz que não está interessado. Depois, ele vai verificar o lugar onde o assassino se escondia. Assim, ele descobre que era um fanático religioso e que tinha um cartão muito suspeito. Depois, vemos que o suposto agressor de Gazion era nada mais nada menos do que o pai de Yun-ran. Ele diz que sua filha o contratou para assassiná-lo, mas no final não lhe deu o dinheiro completo. Por isso, ele não terminou o trabalho e se entregou. Devido a essas declarações, Yun-ran é apontada como suspeita. Ao saber disso, ninguém na vila acreditava que ela fosse capaz de fazer algo assim. Principalmente Jung-won, que estava muito preocupado porque com certeza Yun-ran se sentiria muito sozinha. Seu melhor amigo lhe diz que vai para a cidade para ficar com a mulher que ama, então aconselha que ele deveria fazer o mesmo. É assim que os dois amigos chegam à cidade. Yun-ran também sentia algo por Yun-ran, por isso não queria que ele colocasse sua vida em perigo. Então ela pede que ele volte para o vilarejo e que não a siga mais, para ser mais dura e fazer com que ele volte imediatamente. Ela diz que agora eles estão em mundos completamente diferentes e que já não são mais compatíveis. Mais tarde, Gazion recontrata os capangas do irmão para que traiam o advogado quando o capturarem. Ela diz a ele que todo mundo tem um preço, então eles vão dar a quantia que ele pedir em troca. Ele deve deixar Yun-ran sozinha? Pela manhã, Yun-ran é presa e o advogado não aparece em lugar nenhum. Mas não é que ele a tenha traído, e sim que, como não aceitou o dinheiro, ele foi sequestrado. Porém, como já conhecia o lugar, conseguiu se libertar. Mas ele não podia sair pela porta e estava com muito medo de pular pela janela. No final, não teve outra escolha e acabou pulando pela janela. Enquanto isso, na delegacia de polícia, Yun-ran tinha muito medo do pai por tudo o que ele havia feito com ela quando era criança, mas agora precisava manter a compostura. Ela diz para si mesma que não é mais uma criança indefesa, por isso vai com ele e o confronta. O senhor diz que deveria tê-la batido mais para evitar que ela lhe faltasse com respeito. Yun-ran responde que não é mais uma criança e que agora ele já não poderia fazer isso.
Depois vemos que sua madrinha havia gravado sua mãe confessando que foi ela quem pagou o sujeito para que parecesse que Yun-han era a culpada de tudo. Ao ouvir a evidência, o senhor fica muito irritado e começa a xingar sua filha. Yun-han não se intimida e diz a ele que vai fazê-lo pagar por tudo o que fez. Ao sair da delegacia, o advogado conta o quanto passou mal, mas Yun-han diz que ele parece estar ileso. Em seguida, ela conta que já descobriu onde está o vice-presidente. Ele pretendia sair do país de forma ilegal, por isso precisavam encontrá-lo antes que ele fosse embora. Ao chegar em casa, não demora muito até que seu enteado a chame. Ele estava desesperado, então pedem muito dinheiro em espécie para que ele entregue as provas. Yun-han aceita e eles combinam de se encontrar à noite. Por sua vez, Yun-hwa descobre onde Ga-seon operava. Ela dirigia um museu e é nesse museu que ela se encontrava com o assassino. Aqui descobrimos que Ga-seon estava completamente louca. Sua sede de poder a havia cegado e agora ela ordena ao assassino que acabe com o próprio irmão. Yun-han não sabia disso, então sai com todo o dinheiro em direção ao porto. Mas Yun-hwa liga para o advogado para avisá-lo, embora ele não escute, e diz para ele não se meter. Por causa disso, Yun-hwa não tem outra opção a não ser seguir o assassino. Ao chegar ao porto, o assassino sabia onde procurar. Como ele era tão impiedoso, ninguém podia mentir para ele, ainda bem que Yun-hwa estava seguindo, mas de repente ele o perde de vista. Por causa disso, ele tenta ligar para Yun-han, mas ela não atende, então ele liga para o advogado e conta tudo o que havia descoberto. Ele fica preocupado, então rapidamente vai procurar Yun-han. Ela, por sua vez, se encontra com o vice-presidente, que lhe diz para garantir que destrua sua irmã. Yun-han diz para ele não se preocupar e deseja uma boa viagem. Mas nesse momento o assassino chega e com um tiro acaba com ele. Depois destrói as evidências. Como bônus extra, ele queria acabar com Yun-han, mas desta vez ela estava preparada, então consegue feri-lo e depois tenta detê-lo. Ga-seon havia feito tanta lavagem cerebral nela que ela até sacrifica a própria vida para ajudá-la. Tudo isso fazia parte do plano de Ga-seon. É por isso que, nesse instante, a polícia chega. O advogado sabe que se ela for pega, será muito difícil ficar livre para a reunião dos acionistas. É por isso que Yun-hwa decide se sacrificar. Yun-han não quer deixá-lo, mas ele diz que não tem outra opção. Ele é inocente, então não vão mandá-lo para a prisão. Além disso, o advogado promete fazer o que for necessário para libertá-lo. No dia seguinte, Ga-seon reconhece o corpo do irmão. Mas como não conseguiu incriminá-lo totalmente, Yun-han decide usar seu plano B. Por isso, ele ordena ao seu subordinado que esconda o corpo do assassino. Assim, o único culpado será Yun-hwa. Com isso, ele queria ameaçar Yun-han, dizendo que quando ele estiver na prisão, vai sumir com ele e depois sumir com seu filho, Yun-han. Ela ficou furiosa e percebeu que Ga-seon não tem sentimentos. Parece que sua ambição não tem limites. Por isso ela decide se render e pede que por favor perdoe Yun-hwa e seu filho, Ga-seon. Ele diz que terá piedade dela, mas para que eles vivam, ela deve morrer. Além disso, ela deve fazer parecer um suicídio e admitir que é a assassina do próprio irmão. Como não vê mais saída para sua situação, ela decide se render. Mas antes que ela aperte o gatilho, o presidente aparece. Todo esse tempo, o presidente estava vivo, assistindo enquanto sua vingança era realizada, e agora apareceu para evitar que Yun-han estrague tudo. Ela ficou muito surpresa porque tinha visto o corpo dele sem vida. O advogado sabia de tudo e disse a ela que com dinheiro se pode fazer qualquer coisa. Por causa disso, Yun-han fica muito irritada porque acha que zombaram dela esse tempo todo. Mas o presidente diz que não é assim. Simplesmente não confiavam o suficiente nela. Por causa disso, Yun-han diz que cumpriu sua promessa, mas que agora precisa de um tempo para pensar. Depois, o presidente desmaia, já que, embora ainda estivesse vivo, estava muito doente. Era verdade que ele tinha câncer e que não lhe restava muito tempo de vida. Yun-han estava chateada e não sabia o que fazer, mas o presidente tinha uma solução. Ele modificou seu testamento e a nomeou como sua sucessora. Dessa forma, Ga-seon não poderia chantagear os acionistas. Por sua vez, a enteada estava fazendo os preparativos para que ninguém descobrisse que o assassino foi quem acabou com seu irmão. Mais tarde, Yun-han, quando está calma, dispensa o motorista e a governanta. O advogado, por sua vez, diz que é hora de começar a próxima fase do plano. Por isso vão com Yun-hwa para dizer a ele que não minta, que diga toda a verdade.
Assim poderão investigar o assassino e descobrir que ele atirou no vice-presidente. Mas o que eles não sabiam era que Gazion tinha pago muito dinheiro para esconderem o corpo. Dessa forma, Yunwo seria o único suspeito e assim seria mais fácil incriminá-lo. Isso faz com que o plano dele fique um pouco mais complicado, mas o advogado contrata muita gente para encontrar o corpo do assassino. À noite, Yun-han janta com o presidente. Ele, embora quisesse se vingar a todo custo, diz a ela que não vai deixar nenhum inocente ser prejudicado, então pede para ela não se preocupar com Yun-woo. No dia seguinte, era o funeral do vice-presidente Yun-ran. Ela chega com roupas muito coloridas para chamar a atenção. Nesse dia, iriam ler o testamento do presidente e ela queria ser o centro das atenções. Além disso, ela aproveita para dizer à sua enteada que ela não vai conseguir o que quer, e então o advogado lê o testamento. Nele, o presidente não só deixa todas as ações para Yun-han, como também a nomeia sua sucessora. Mas o braço direito do presidente não ficou satisfeito com essa notícia. Mais tarde, conseguem encontrar o corpo do assassino, mas os homens de Gazion chegam antes e querem queimá-lo imediatamente. Ainda bem que o advogado e Yun-han chegam para reivindicar o corpo. Além disso, trouxeram consigo a avó do assassino. Assim, não havia mais nada que os vilões pudessem fazer. Por causa disso, Gazion ficou furiosa e disse ao seu subordinado que era melhor ele resolver isso, senão ele pagaria as consequências. Por isso, tentou subornar o médico, mas o advogado já havia previsto algo assim, por isso trouxe outro detetive para evitar irregularidades. Mais tarde, ao voltar para casa, vemos que o presidente estava realmente mal. Constantemente tinha ataques de demência e já não lhe restava muito tempo de lucidez. No dia seguinte, o advogado precisava de evidências de que o assassino esteve na cidade. Por isso, ele chama sua irmã e muitos vizinhos para darem seu testemunho. Dessa forma, ajudariam Yun-ran, embora a polícia tenha dito que isso não serviria de muita coisa, a menos que alguém tivesse visto ele tentar assassinar Yun-ran. Mas a única que viu foi Hei-ji. Para sua sorte, ela já havia se recuperado e foi até a delegacia para dar seu depoimento. O detetive disse que com a declaração dela seria mais do que suficiente. Depois da delegacia, Yun-ran e o advogado vão falar com a imprensa. Eles entregam todas as provas, onde fica claro que o assassino foi quem matou o vice-presidente e não Yun-go, como a polícia pensava. Mas Gazion já tinha uma solução para isso. Seu subordinado assume toda a culpa, dizendo que agiu pelas costas da chefe, assim ela ficaria impune. Mais tarde, vemos que a governanta volta para casa para roubar algumas coisas. Mas lá, ela consegue ver o presidente vivo, já que pensava que ele estava morto. Ela desmaia e quando acorda se acalma e percebe que não é um fantasma. O presidente realmente estava vivo. Ela aproveita e liga para Gazion para vender essa informação. A enteada malvada diz para ela se preparar e garantir que corte a luz. A governanta obedece e deixa o presidente indefeso. Ao mesmo tempo, Yun-go estava prestes a sair da delegacia. Mas a amiga de Yun-ran liga para ela e diz que Gazion entrou na casa e aparentemente cortou a energia elétrica. Por causa disso, ela corre para impedir, mas Gazion já estava pronta para acabar com o presidente. Ele estava tendo um ataque de demência e achava que Gazion era sua filha. Por isso falava com ela com muito carinho. E pedia para ela tomar cuidado com sua meia-irmã, já que por ter crescido sem pai, cresceu sem amor. Por isso, ela é cruel e muito ambiciosa. Isso não agrada a Gazion, então ela diz para ele não sentir pena dela. Depois ela confessa que matou sua filha e que em breve a mandará para junto dela antes de morrer. O presidente sorri e agradece a Gazion. Ela não entende por que ele diz isso, então ignora. Depois, coloca sua digital em um documento. Quando o Tikuento um drama chega, já era tarde demais. O presidente agora sim estava morto. O advogado pede para ele se controlar, pois ainda precisa cumprir a última vontade dele. No dia seguinte, Jung-woo conversa com Tekuento um drama. Ela agradece sua ajuda, mas diz que ainda não pode ficar com ele. Assim, ele decide voltar para o vilarejo. Seu filho sentiu muita falta dele, mas entende que foi para ajudar Tikuento um drama. Ele também queria que ela voltasse logo, então diz ao pai que ele deveria continuar ajudando-a. Dias depois, finalmente chegou a reunião dos acionistas. Gazion apresentou o documento com a digital do presidente, no qual ela mesma se nomeava como a nova presidente. Com isso, ela conseguiu muitos votos e finalmente alcançou seu objetivo.
Mas essa felicidade não duraria muito tempo, pois Tecuento Drama chega à reunião e apresenta evidências do assassinato do presidente. Ao que parece, foi por isso que ele agradeceu antes de morrer, já que estava gravando tudo ao ver como ela o assassinava. Os acionistas estão aterrorizados porque ela o assassinou a sangue frio. Com essa evidência, Gazion já não podia escapar. As imagens eram contundentes. Mas antes de ser presa, ela diz para Tecuento Drama que isso ainda não acabou. Depois, Tecuento Drama diz que as eleições já não são necessárias, porque vai conceder seu cargo à mão direita do presidente. Além disso, vai sancionar os acionistas por atos de corrupção. Depois de todo esse escândalo, a imprensa dá mais cobertura à morte do presidente. Além disso, o subordinado de Gazion revela a verdade e diz que só estava seguindo ordens porque tinha muito medo da sua patroa. Por sua vez, ela contratou os melhores advogados e estava disposta a subornar para ser liberada. Mas Yong-ran não ia permitir isso. Eles precisavam completar a vingança do presidente e, para isso, precisavam fazer com que ela pagasse pela morte da filha dele. No dia do julgamento, Tecuento Drama havia conseguido a evidência que o vice-presidente tinha. Ao que parece, ele fez uma cópia caso algo acontecesse com ele. No vídeo, dá para ver claramente como Gazion tira a vida da filha do presidente, Gazion. Por sua vez, ele não sentia remorso, pelo contrário, ria e dizia ao seu advogado para resolver isso imediatamente. Ele se cansou de tudo isso e disse que era melhor renunciar. Dias depois, Yong-ran vai se despedir do presidente e diz que finalmente cumpriu sua promessa. Finalmente sua filha recebeu a justiça que merece. O também estava esperando por ela. Yong-ran diz que, embora tudo tenha acabado, ela não pode ir com ele, não pode voltar para o vilarejo e fingir que nada aconteceu. Yong-woo diz que ela pode sim e que vai esperá-la, mas avisa que não vai esperar para sempre, só vai esperar por 10 anos. Depois vemos que a governanta queria copiar a estratégia de Yong-ran. Por isso, ela se veste igual a ela e quer encontrar um velhinho milionário que deixe toda a sua fortuna para ela. Por sua vez, o motorista vai procurar Hye-ji. Ela diz para ele que ele é muito velho para ela e que agora encontrou alguém muito melhor. Do-won não percebeu que era sobre ele, mas ao entender, revela seu lado general e pede ao motorista para ir embora. Depois ele quer confessar seu amor, mas Hye-ji se adianta e diz que gosta dele, então pede para ele ser seu namorado. Do-won aceita e então eles querem dar o primeiro beijo. Mas nenhum dos dois tinha beijado antes, então não sabem como fazer. Mas no final, improvisam e dá certo. Depois chega Tecuento Drama e diz para sua amiga que está muito feliz por ela e deseja tudo de melhor. Além disso, agradece por ser sua melhor amiga. O advogado, por sua vez, também vai embora. Agora que a vingança acabou, ele não tinha mais motivos para ficar naquela casa, mas ainda continuaria trabalhando com Tecuento Drama. Depois, a diretora recebe os papéis do jardim de infância, ou seja, agora ela é a dona legítima e ninguém mais poderia incomodá-la ou ameaçá-la de fechar o jardim. Algum tempo depois, Tecuento Drama já não sabia o que fazer com a vingança, se desfez da mãe e também do pai, então estava sozinha novamente. Ao desligar as câmeras, ela assiste a um vídeo em que o presidente pede desculpas por tê-la feito passar por tudo aquilo e deseja que um dia ela encontre pessoas que realmente a amem e que, quando isso acontecer, nunca as deixe ir. Ela fica muito emocionada e decide seguir o conselho dele. Algum tempo depois, vemos que Gazion foi condenada à morte, mas antes disso, a mãe de Tecuento Drama se vinga pelas coisas que ela fez. Depois vemos que Tecuento Drama havia deixado a casa, seguiu o conselho do presidente e voltou para o vilarejo. Por sua vez, Hye-ji e Do-won iam se casar. Todos estavam muito animados. O advogado e todos os seus amigos foram convidados. A única que faltava era Tecuento Drama. Quando a cerimônia termina, ela aparece para parabenizar sua melhor amiga, que agradece por ela estar nesse dia tão importante. E na hora de jogar o buquê, ela joga para que sua amiga o pegue, depois vai para a praia para conversar com Jung-woo. Ele diz que está muito feliz por ela ter voltado e pede para que ela nunca mais vá embora e que vivam juntos pelo resto de suas vidas. Yong-han aceita e é assim que essa história termina. A vingança foi boa, mas obviamente poderia ter sido melhor. Embora no final essa história tenha tido um final feliz, e como vocês sabem, eu gosto de finais felizes. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final, espero que tenham gostado do resumo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo.
Nos vemos na próxima história.